Você sabe o nome dos três reis magos? Mas e se eu te contar que esses nomes não estão na Bíblia? E se eu te contar que esses magos têm tudo a ver com a ciência? Você acredita? Saudações, exploradores, bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada descoberta, aqui narrando Gabriel Rocha. Bom, como sabemos, lá narrado por Mateus, os magos foram visitar Jesus, lá na manjedoura, enfim, lá em Jerusalém, guiados por uma estrela, e assim nós temos a primeira adoração, a primeira visita que temos de Jesus. Mas o que Mateus escreve especificamente é a palavra magos, e não necessariamente os nomes e nem sequer a quantidade. E o que são os magos? Bom, magos, na nossa interpretação e na interpretação da época, magos significavam pessoas que tinham certo conhecimento, ou seja, grandes sábios, pessoas ligadas ali à astronomia, à astrologia, pessoas que buscavam assim, evidências na ciência, ou seja, pessoas da ciência da época, e pessoas que conseguiam, assim, através de explicar fenômenos da natureza, através de eventos, e isso que dava, de fato, esse nome de magos, ou seja, pessoas que conseguiam prever porque por causa da umidade da planta e amanhã provavelmente vai chover, assim, pessoas que tinham conhecimento de ciência para justificar determinados fatores ali da natureza. E o que sabe também é que esses magos vinham do Ocidente, ou seja, provavelmente ali da Babilônia ou da Pérsia, mas o fato é que eles vinham de países que eram, vamos dizer assim, pagões, ou seja, não tinha o judaísmo ali como religião. E esse é um ponto muito importante aqui, ou seja, a primeira aparição de pessoas a contemplar, a adorar ou a vir visitar Jesus não foram pessoas do seu povo, foram pessoas de fora, ou seja, dá a ideia ali de fato que Jesus não veio para reinar especificamente o seu povo, e sim para abranger o mundo inteiro. Mas então como é que surge essa história de três reis magos e os devidos nomes deles? Bom, Isaías em suas profecias, ele diz que três reis vão aparecer ali para o Messias e vão dar três presentes. Então essa profecia é associada, ou seja, três reis, é associada a esses magos e por isso então eles acabam sendo denominados reis magos. E justamente logo o fato de serem três presentes, as pessoas associam que foram três magos. E por serem ali pessoas sábias, pessoas com conhecimento ali astronômico, eles buscavam no céu sinais, enfim, buscavam informações ou presságios vindo do céu, e isso na época era muito comum, as pessoas tinham essa tradição, essa superstição de que os céus poderiam revelar coisas, enfim, você conseguiria prever catástrofes, conseguiriam prever algumas informações que provavelmente aconteceriam. E o fato da estrela de Belém, a estrela que aparece indicando ali onde Jesus estava, foi o que chamou a atenção deles. E quando esses fenômenos apareciam, geralmente eles cruzavam isso com algum presságio muito ruim. Ou seja, quando uma estrela nova aparecia, principalmente uma estrela cadente da forma que é narrada, isso indicaria duas coisas para eles. Ou uma catástrofe estava por vir, ou então o nascimento, ou um surgimento de um grande rei. E, de fato, pela estrela estar se posicionando de tal maneira, eles vão atrás para identificar se de fato era um presságio de algo ruim ou se de fato existia algo ali. Mas então, da onde vem esses nomes? Gaspar, Melquior, Baltazar? Bom, esses nomes foram dados na Idade Média. Sim, existem referências desses nomes em livros na Idade Média, mas de fato a Bíblia não mostra em nada. E o significado dos presentes? Os presentes oferecidos pelos magos carregavam em si um significado profundo e teológico. O ouro era um presente típico dos reis, simbolizava ali as realezas. Isso, de fato, como Jesus sendo um rei. O incenso utilizado nos rituais religiosos indicava uma divindade. Ou seja, Jesus era, além de rei, era um ser divino. E a mirra era uma resina, um óleo ali, utilizado para embalsamar corpos. Ou seja, apontava ali para um sofrimento, a morte, um sacrifício, indicando então a morte e a ressurreição de Cristo. E esses três objetos então resumia toda a missão de Jesus segundo a fé cristã, ou seja, o rei,
um Deus, um homem mortal que ressurge, nasce. Mas o fato mais incrível para a história e para a ciência aqui, nesse caso, é o fato da estrela de Belém. O que a gente tenta muitas vezes ali justificar, o que poderia ter sido essa estrela. Muitos dizem que poderia ser uma conjunção ali de planetas, mas ainda assim, sabe, se a gente pensar hoje numa conjunção de planetas, sei lá, Marte, Júpiter e Lua, muito próximos ou outras fazendo uma linha, ainda assim seriam pequenos pontinhos no céu. Chamaria atenção, ainda mais para estudiosos que passavam ali todas as noites a estudar o céu, isso chamaria de fato, teria ali um certo destaque, mas ainda assim não é algo tão relevante como se é narrado na Bíblia. Talvez isso muitos cientistas podem apontar seja um surgimento ali de uma supernova, ou seja, o maior evento, ou mais catastrófica explosão que poderia acontecer no céu. E se for aqui dentro da nossa galáxia, ainda assim, a gente conseguiria ver uma explosão dessa muito grande. E uma última hipótese é a do cometa, e muita gente até associa ao cometa Halley, que ele passa ali de 80 e poucos anos, 83 anos, se eu não me engano, e as pessoas começam a fazer os cálculos para ver se foi exatamente ali na mesma época, e pode ser sim uma possibilidade, mas, bom, se trata de um cometa, e às vezes esse cometa passa muito perto, como da penúltima vez, às vezes passa não tão perto, mais distante, precisando olhar mais fixamente, como da última vez que passou. Mas, assim, da forma que a Bíblia narra ali, apareceu uma estrela diante deles, que mostrava uma direção e que pairou sobre Jerusalém, pairou ali exatamente onde era. Bom, isso distorce um pouco daquilo que seria um cometa, e aí já apelando para algo sobrenatural, mas pronto, tudo é interpretativo. E um último ponto aqui que eu queria destacar é a posição do Herodes. Herodes era o grande rei ali da época, e esses sábios, obviamente, quando eles chegam até Jerusalém, e eles procuram saber o que aconteceu ali, por que daquele fenômeno no céu, eles vão às pessoas de influência ali, eles vão aos sacerdotes, eles vão ao rei para perguntar por que aconteceu, o que está diferente aqui. Então eles contam desse presságio de ter visto ali uma estrela, e aquilo ali poderia indicar o nascimento de um novo rei. E Herodes, obviamente, ganancioso do jeito que ele era, matou os próprios filhos com medo dos filhos matarem ele por buscar o trono dele. Fala para os magos, olha, vai lá, descobre quem é, e depois vem a mim contar, ou seja, e o que de fato depois Herodes faz, tenta matar as crianças, enfim. Então, a parte bem importante nisso é isso. Herodes tem uma conversa ali com eles para que eles pudessem voltar e contar quem seria esse tal novo rei. E o que acontece ali, que para os magos ali não terem mais contato com Herodes, eles vão e buscam caminhos alternativos a fim de esconder ali o Jesus e pronto. Bom, e assim ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel Câmbio. Desligo.